Beleza, gente. Essa semana agora, vamos falar sobre limites laterais, à direita e à esquerda. E o porquê que nós vamos falar sobre limites laterais à direita e à esquerda? Porque nós vamos fazer hoje um resumo aí teórico, tá? Um resumo teórico sobre a noção intuitiva de limite de uma função. Então, nós vamos finalizar nessa primeira parte, que é sobre noção intuitiva de limite. Nós vamos fazer um resumo teórico de quando existe e quando não existe um limite em um dado ponto. Na semana anterior, você viu, né, formas de calcular o limite em formas de tabela. Nesse caso, você vai dando valores e aí você estima um valor que vai dar o limite, tá? É um chute, não se preocupe, porque a ideia de noção intuitiva de limite aceita esses resultados como um chute, tá? Para quando você faz em tabelas, tá? Mas existe outras formas de calcular o limite. E na forma gráfica também, às vezes, é possível dar um chute, porque não dá para ver o número correto ali que o limite vai convergir. Então, essas duas formas, tanto gráfica quanto tabela, faz parte da noção intuitiva do limite, e eles aceitam chutes, tá? Mas hoje a gente vai entrar numa parte onde vai ser uma parte mais analítica, onde a gente vai fazer um pouco mais de continha. E aí essa ideia do chute também vai ficar um pouco de lado. Porque até eu disse, né, eu disse em algum dos vídeos, ou eu vou dizer ainda, né, alguns vídeos que eu estou fazendo, a ideia de noção intuitiva de limite é porque existe a ideia formal de limite. Então, existe duas noções de limite. Uma é a formal, a matemática bruta, que é difícil, usa um termo chamado epsilon e delta. Para cada epsilon encontra o delta, tal que o limite existe. Isso aí na matemática é uma coisa muito difícil, tá? Matemáticos bons ainda não dão conta de fazer esses cálculos com facilidade. E existe a noção intuitiva do limite, que vai usar gráficos, cálculos analíticos até simples, tá? Para se calcular o limite. E o porquê que a gente está falando de limite em nossa disciplina? Porque limite é a base fundamental para uma coisa chamada derivada, que é taxa de variação. E a derivada é algo muito importante em nossa disciplina, e ela vai modelar várias situações aí, vários problemas que vocês vão se deparar no futuro, tá? Então, o limite é só uma ferramenta utilizada na derivada. Por isso que a gente está vendo o limite nesse começo do curso. A gente vê limite para definir derivada. Derivada, que é chamado taxa de variação, essa sim faz parte das nossas aplicações que nós vamos ver no nosso curso, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre limite aí é o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda. Talvez na imagem de vocês ficou ao contrário, tá? Mas na minha, né, limite lateral à direita, limite lateral à minha esquerda. O que é limite lateral à direita e à esquerda? De um número. Significa os valores perto daquele número à direita e os valores perto daquele número à esquerda. Professor, mas o quão perto é isso? Não tem um quão perto, é o quanto você imaginar. Por exemplo, um número bem próximo de 1, um número maior que 1, bem próximo de 1. Poderia ser um 1,01, ou poderia ser um 1,0001, ou poderia ser um 1,0000000000001. Todos esses números foram números que estão próximos de 1 à direita, porque eles são um pouquinho maiores que 1. E o quanto mais perto de 1 que você der conta de colocar na sua calculadora, nos seus cálculos, melhor vai ser para o cálculo do limite. Porque a ideia do limite é o quão próximo de 1 chegar. O que acontece no número 1, vocês já devem ter visto isso nos vídeos anteriores, o que acontece no número 1 é irrelevante. Então, quando eu quero calcular o limite de uma função para quando x tende a 1, eu quero saber o que acontece no 1? Não. Eu quero saber o que acontece bem, mas bem perto do 1. Então, se eu usar a ideia à esquerda de 1, seria quais números que eu estaria analisando? O 0,9, o 0,99, o 0,999999999, o 0,9999999, vários 9 juntos, tá? Então, essa é a ideia de encontrar o limite perto de um número, tá? Que é a ideia do limite à esquerda e o limite à direita. Vamos aqui, né, só para deixar claro esse conhecimento com o nosso conteúdo, né? Vamos aqui procurar a ideia de um limite que seja à direita. Aqui está o exemplo, tá? Limite à direita do número A. Aqui é só a definição, tá?
Observe que quando eu falo limite à direita de A, são aqueles números um pouquinho maiores que A. E eu vou chamar isso de limite lateral à direita, tá? E aquele limite que eu vou calcular para pontos próximos de A, mas menores que A, vai ser os limites laterais à esquerda de A. Então, essa é a definição de limite. Lateral à esquerda é para quando tem esse menuzinho aqui, tá? Isso é uma anotação importante. Às vezes, esse menuzinho fica embaixo do A, determinado o livro que foi escolhido, tá? Mas quando tem esse símbolozinho de menos aqui, significa que é limite lateral à esquerda. Quando tem esse maisinho, que é o limite lateral à direita. Aonde é que a gente vai ver esse limite lateral à direita e à esquerda? Vamos aqui ao nosso exemplo, tá? Vamos aqui pegar esse exemplo aqui, antes da gente fazer a definição formal de existência ou não de limite. A gente tem aqui uma função, é uma função que envolve o valor módulo de x. Módulo de x menos 1 dividido por x menos 1. Então, essa função diz o seguinte, essa função vai ser igual ao valor absoluto de x menos 1 dividido por x menos 1. O que é esse valor absoluto? Se vocês lembrarem aí de alguns conteúdos lá do ensino médio, lá no ensino fundamental já começa com essa ideia de módulo, valor absoluto. Significa os valores somente positivos. Se aqui, por exemplo, se eu pegar aqui no lugar do x e colocar o 0, se eu pegar no x e colocar o 0, vai ficar 0 menos 1. 0 menos 1 é 1. Qual que é o módulo de menos 1? 1. Então, aqui em cima ficava positivo, tá? Aqui em cima ficava positivo por conta do módulo. Mas aqui embaixo ficaria 0 menos 1, menos 1. Então, para quando x é igual a 0, essa função aqui seria menos 1, módulo de menos 1, que seria 1, dividido por menos 1. Então, daria menos 1 o valor aqui dessa função para quando x é 0. Então, eu só expliquei agora um pouquinho, né, o que significa essa função módulo. Não se preocupe, tá, com os cálculos, a ideia não é essa, porque eu dei o gráfico, tá? Então, para esse tipo de problema aqui, eu dei o gráfico já da função. Então, olha o gráfico desta função aqui ao lado, ó. Veja que ela é uma constante, tá? Ela é uma constante aqui, se a gente imaginar valores menores que 1, observe que valores menores que 1 está aqui à esquerda de 1, né? Para qualquer valor aqui, ó, que eu tiver menor que 1, sei lá, 0, menos 1, menos 2, menos 3, a função vai dar um único valor. Sabe qual é? Menos 1, tá? Aqui não apareceu, tá? Aqui não apareceu, mas o valor aqui de y é menos 1, tá? Aqui em cima é 1 e aqui embaixo é menos 1. Então, gente, à esquerda de 1, para valores menores do que 1, essa função aqui, ó, assume menos 1. O y vai ser igual a menos 1. Para qualquer x que você colocar valores menores do que 1, o valor y vai dar menos 1. O que acontece agora para valores de x maiores do que 1? Valores à direita de 1. Nesse caso, para qualquer valor maior que 1, que eu der para x, o valor y da minha função vai dar 1, gente. Observe que vai dar 1 para valores maiores, tá? Mas o que acontece para quando eu colocar x igual a 1? Veja que a função não está definida para isso. Como é que eu vejo que a função não está definida? Olha a bolinha aberta, tá? Isso aqui é um exemplo também lá do ensino médio. Quando tem bolinha aberta, quer dizer que a função não está definida naquele ponto. Ou ela dá um salto, que é o que acontece aqui, ó. Ela deu um salto. A função, os resultados vinham assim. Em vez dela continuar bonitinha, né, no gráfico, não, ela deu um salto, tá? Essa diferença que nós chamamos de salto, tá? E aí, essa bolinha aberta diz que no 1 não tem resultado. Se você verificar aqui na função, na hora que você coloca o 1 aqui, ó, no denominador, 1 menos 1 é 0. O denominador nunca pode dar 0. Por isso que essa função não está definida para quando x é igual a 1. Mas a gente não quer nem saber, gente. A gente não quer nem saber qual é o valor dessa função no 1. A gente quer saber, sabe o quê? O limite dela. O limite dessa função para quando x tende a 1. Então, aqui é a primeira coisa que vocês devem focar. Quando eu peço o limite de uma função em um dado ponto,
naquele ponto a função nem precisa estar definida, porque eu não quero nem saber o que acontece naquele ponto. Eu quero saber o que acontece próximo àquele ponto. Eu quero saber o que acontece bem perto à direita daquele ponto e bem perto à esquerda daquele ponto. No ponto, gente, ó, eu não estou nem aí, tá? Essa é a ideia fundamental de limite. Eu não quero saber o que acontece com a função no ponto. Eu quero saber o que acontece próximo, tá? Então, vamos aqui pensar, tá, no seguinte. Qual é o limite, ou seja, qual é o valor que a função vai assumir para quando x tende a 1? Aqui, ó, é pela direita, tá? Olha esse maisinho. A direita de 1, nesta função, que estou vendo o gráfico dela aqui, qual é o valor que a função vai assumir, tá? Para quando x chega próximo de 1 pela direita. Veja, gente, ó, que quando eu estou aqui, ó, à direita de 1, eu estou chegando perto de 1, ó, desculpa, eu estou chegando perto de 1 pela direita, tá? Eu olho no eixo x, tá? Que é x tendendo a 1 pela direita. Eu estou chegando bem próximo de 1, e eu estou vendo, gente, que o valor da função não está nem mudando, né? Nem mudando ele está. Ele está assumindo valores aqui, ó, no eixo y, que é a hora que eu olho, valores próximos de 1. Na verdade, ele não está nem mudando, né? Mas a ideia é, quando você chegar bem próximo, mas bem próximo de 1 pela direita, você tem que ver qual é o valor que está sendo assumido no eixo y. Veja que no eixo y, aqui bem próximo, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais clara essa ideia. Bem próximo de 1 aqui, ó, bem próximo, tá? No 1,000000001. Qual é o valor que a função está assumindo? Está assumindo y igual a 1. Então, gente, aqui pelo gráfico, pela noção intuitiva de limite, utilizando esse gráfico, tá? Eu tenho que o limite da função para quando x tende a 1 pela direita, valores maiores que 1, mas bem próximos de 1 pela direita, essa função está chegando perto do y igual a 1, tá? Que é esse valor aqui. Aqui é o valor que a função está assumindo no valor de y, tudo bem, gente? Aqui você vê o valor chegando próximo de x, tá? Nesse caso, no eixo x, próximo de 1 no eixo x. E aqui é o valor que deu o valor lá em y, viu, gente? E a mesma coisa agora eu vou calcular o limite à esquerda. Ele quer saber o seguinte, quando esses valores x chegar próximo de 1 pela esquerda, então são valores aqui bem próximos de 1 pela esquerda, valores menores que 1. Na mesma função, nessa mesma função aqui, qual é o valor que está sendo assumido no eixo y? Veja que quando eu chegar bem próximo de 1 pela esquerda, ó, bem próximo, hein? Deixa eu aumentar de novo aqui, né? Bem próximo de 1 pela esquerda, tá? Daqui o 0,99999999, a função está assumindo valores próximos de 1. Na verdade, está assumindo 1, né? Que ela não sai do lugar. Então, eu já tenho também qual é o limite à esquerda. Eu sei que quando o x chega próximo de 1 pela esquerda, a função vai assumir menos 1, tá? Então, assim, para qualquer valor que eu pegar aqui à esquerda de 1, a função assume menos 1. Então, para quando eu chegar bem próximo de 1 pela esquerda, a função também vai chegar bem próximo de menos 1 nesse caso. Então, gente, eu consigo observar que os limites laterais, limite lateral à direita está dando 1. Limite lateral à esquerda está dando menos 1. Veja que o limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda, gente. Quando acontece isso, você vai dar uma resposta para mim. Se eu perguntar, o limite de quando x tende a 1 existe? Se eu perguntar isso, você vai responder que, neste caso, não. Por quê? Porque o limite lateral à direita foi diferente do limite lateral à esquerda. Então, quando eu pergunto o limite em um dado ponto, nesse caso aqui é para quando x tende a 1, eu queria que na hora que eu verificasse os pontos de x chegando próximos de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores em y, eles deveriam também convergir para o mesmo valor. Isso não aconteceu. Quando eu chego x pela esquerda de 1, dá menos 1. Quando eu chego x tendendo a 1 pela direita, o valor da função tende a 1. São valores diferentes. Então, essa aí é a definição
básica de limite, baseado na definição, né? Nessa definição aqui, nessa noção intuitiva do limite, que diz o seguinte, gente, ó. O limite de uma função para quando x tende a A só existirá quando seus limites laterais, à direita e à esquerda, forem iguais. Então, toda vez que eu perguntar o limite da função existe, você tem que calcular o limite à direita e o limite à esquerda. Mas é claro, gente, isso aqui é um conteúdo fácil? Não é, tá, gente? Fica assim, noção intuitiva do limite, fica parecendo que é só uma noçãozinha. É, mas só que não é algo tão simples, tá, gente? É por isso que a gente falou isso na semana passada e vai falar isso essa semana de novo. E tem uma dezena de vídeos para vocês verem, tá? Porque é preciso vocês inteirar, né, do assunto. Então, vamos aqui a esse conteúdo, tá? A esse próximo exemplo. Esse exemplo agora é uma função definida por partes. O que é uma função definida por partes? É uma função que tem um valor, né? Ela tem uma lei de formação para quando o x está à esquerda desse valor. Nesse caso aqui, o divisor de água foi o 1. Para valores menores que 1, a lei de formação dessa função é x². Olha aqui, ó. x² nós sabemos que é uma parábola. Então, gente, para valores à esquerda de 1, tá? Valores menores que 1, essa função aqui é uma parábola. Bonitinho, igual tá aqui. Agora, à direita de 1, essa função não é mais uma parábola. Essa função, ela é uma reta 3x. Olha aqui a reta 3x, ó. À direita de 1, tá? Para valores maiores que 1, essa função agora aqui é uma reta. Ela é 3x. Então, nesse caso, é uma função definida por partes. Por quê? Uma parte dela tem uma lei de formação e outra parte tem outra lei de formação. Como calcular o limite aí? É claro que ele vai pedir para calcular o limite em qual ponto, gente? Em qual ponto você acha aí, né? Alguém... Na reta? Do 1, lógico. Não, no 1, Para ficar mais sempre, difícil, gente. lógico. Sempre vai ser para analisar pontos aonde existe uma quebra, existe um problema. O problema aqui, o que acontece é no x igual a 1. Próximo do x igual a 1, porque você vai ter que próximos à esquerda de 1 tem uma lei de formação e próximos à direita de 1 tem outra lei de formação. E ele quer saber se essas duas leis de formação vai dar problema no limite. Porque, vamos agora voltar ao exemplo anterior, tá? Eu não vou calcular o limite ainda. Eu quero voltar agora para fazer aquelas perguntinhas igual eu fiz anteriormente. Gente, ó, para quando o x, né? Deixa eu ver aqui daquela. Ricardo, vamos usar você, Ricardo, agora. Ricardo, para quando o x tende a menos 1, qual é o limite da função para quando o x tende a menos 1? Vai ser 1. Por que você chegou no 1? Quando eu falo limite de quando o x tende a menos 1, você não tem que olhar outro lugar, Ricardo. Você tem que olhar aqui, ó. Olha aqui o ponto bem próximo de 1, menos 1 pela direita. Qual é o valor que está assumindo no gráfico? Bem próximo de menos 1 pela direita. Você concorda que vai estar mais ou menos aqui? E quando eu pegar valores de menos 1 à esquerda, né? À esquerda de menos 1, você concorda que vai estar um valor aqui mais ou menos bem aqui, né? Agora, imagine você chegando próximo de menos 1 pela esquerda. O valor do gráfico, ele está chegando próximo de qual valor aqui, olhando no eixo Y? De 1. Se você pegar valores à direita de menos 1, e vou chegando aqui próximo de menos 1, o valor no gráfico vai fazendo assim, ó. Ele vai subindo, subindo, e vai chegando próximo de 1 também. Então, é essa análise que vocês devem fazer. Vocês têm que verificar o que vai acontecendo no gráfico, qual é o valor que está sendo assumido no gráfico, para quando você chegar próximo do seu ponto. Aqui, gente, ó, aqui não dá para ver, aqui dá para ver assim. Agora, quando o x tende a menos 2, observe que quando eu chegar próximo de x tendendo a menos 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor da função vai assumindo qual valor, gente? Vai ser mais ou menos aqui, não é? Pô, Lucas, né? Lucas, era isso mesmo, tá, Lucas? A ideia era só ter a noção do gráfico mesmo, tá? Então, na hora que você soube que era x², dá 4 mesmo. Mas a ideia que eu quero trazer, Lucas, é só para onde saber o que tem que olhar. É onde é que você tem que olhar. O meu objetivo hoje é só para mostrar para vocês
aonde é que vocês têm que olhar quando vocês tiverem um gráfico. Então, não tem que ficar usando aquela suposição, se é negativo vai ser menos, se é à direita vai ser mais, nada a ver. Olha o gráfico da função. Então, vocês viram aqui que chegando próximo de menos 2, né, chegando próximo de menos 2, tanto à direita quanto à esquerda, o valor vai assumir próximos de 4. Isso aqui olhando no gráfico, mas a gente vai fazer agora de forma analítica, no forma de calcular. Esse exemplo agora é um dos exemplos onde a gente calcula o limite de forma analítica, tá? No forma de colocar na continha. E aí vai sair um pouco dessas suposições, desse achar o limite, tá? Visualmente, vai ser por meio de conta, em alguns exemplos. Então, gente, finja que vocês não estão vendo nada aqui à esquerda, tá? Finjam, tá? Eu posso fingir para vocês melhor. Beleza, gente. Então, a pergunta aqui é qual é o limite, se existe, né, o limite, primeiramente, né, se existe o limite dessa função para quando x tende a 1. Então, olha essa setinha aqui, olha, essas duas setinhas são bem intuitivas, né? Tá dizendo que você quer bem próximo de 1 pela esquerda e bem próximo de 1 pela direita. Bem próximo de 1 pela esquerda, gente. A função está assumindo qual valor? Bem próximos de 1 pela esquerda. Então, o limite lateral à esquerda, na hora que eu olho a minha função aqui, ela está assumindo valores próximos de 1. E na hora que eu estou olhando à direita de 1, a valor da função está assumindo próximo de 3. Então, vocês acertaram, gente. Vocês já estão muito bom nesse conteúdo já. E é a resposta aqui, ó. Só que agora, né, a gente vai, como eu disse para vocês, a gente vai usar a parte analítica da coisa, tá? Então, a partir daqui, a gente vai usar a fórmula analítica. Como é que é essa fórmula analítica? A gente não vai só olhar no gráfico, a gente vai agora colocar o valor da função. Vamos aqui fazer o cálculo analítico. O que é o cálculo analítico? É um cálculo que nem precisa do gráfico. Então, vamos esquecer esse gráfico aqui, ó. Esqueça esse gráfico. Então, deixa eu ajudar vocês a esquecerem esse gráfico um pouco. Então, vocês esqueceram esse gráfico um pouco. Como é que eu calculo o limite lateral à esquerda e o limite à lateral à direita? Agora, sem usar o gráfico. Vocês fazem a seguinte coisa. Vocês vão olhar na lei de formação da função. Quando vocês falam limite lateral à esquerda, significa que os valores de x são menores do que 1. Né? À esquerda de 1, o limite lateral à esquerda de 1 significa que os valores são menores que 1. Então, você vai usar o limite da função, neste caso, que é x ao quadrado. Como ficaria? Você vai calcular o limite da função quando x tende a menos 1. Observe que agora eu já defini aonde eu estou olhando. Eu estou olhando à esquerda de 1. Se é à esquerda de 1, qual é a função que eu vou analisar? X quadrado. Então, observe que aqui, ó, eu vou calcular agora qual é o limite da função x quadrado para quando x tende a 1 pela esquerda, né? Gente, o cálculo do limite nesses casos é o cálculo mais fácil que existe, que é o cálculo chamado substituição do limite. Como é que acontece isso? No lugar do x, você coloca o valor do limite. Então, gente, limite de quando x tende a menos 1 pela esquerda, na função x ao quadrado, no lugar onde é x, você vai colocar o 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1, que é o que vocês responderam agorinha. Exato. Quando tiver o x, você vai colocar um x, né, ou a letra que for ali. Exatamente. Chama substituição do limite essa técnica. É a técnica mais facinha. Mas, né, não vai ser nesse semestre, mas, assim, é porque a gente não tem tempo. Mas existe vários limites que não se resolvem dessa forma, tá? Mas não vai ser o caso de vocês. Agora, vamos olhar agora para o outro limite, né? O limite agora para quando x... Aqui ficou errado, né? Olha aqui, tá um errinho aqui, gente. Eu vou ter que corrigir, ó. Aqui é para quando x é maior que 1, tá? Perdoa aí para quem viu e não perguntou, né, tá? Para quando x é maior que 1, a função agora vai ser o limite à direita, né? Aí eu errei eu copiei e colei, né? Então, perdão aqui, gente, ó. Para quando x é maior que 1, ou seja, o limite lateral à direita, tá? Limite lateral à direita. Nesse caso, que é 1 maisinho aqui. A função, nós vimos anteriormente que a função é 3x.
x, ó, para quando x é maior que 1. Não se preocupe que eu vou corrigir isso aqui, tá, gente? Vou corrigir isso aqui agorinha, tá? Então, gente, para quando x é maior que 1, aqui tá errado, vamos calcular o limite à direita de 1, nesse caso é esse símbolozinho aqui, 1 maisinho, e a função agora, em vez de ser x², agora vai ser 3x. Então, você vai fazer a técnica de substituição do limite, ó. Vai ficar limite de quando x tende a 1, pela direita. Observe que você precisa colocar esse símbolozinho de mais, porque você está dizendo qual é a função que você qual é a função que você está verificando. Nesse caso, é a direita de 1. A direita de 1, a função é 3x. Basta agora você fazer a técnica de aplicação direta do limite. No lugar de x, você coloca 1. Vai ficar 3 vezes 1, 3. Então, vocês têm o seguinte, ó. Limite lateral à esquerda deu 1. Limite lateral à direita deu 3. Então, vocês percebam que eu poderia dar o gráfico, eu poderia dar só este gráfico, ou eu poderia, né, nem dar o gráfico e dar só a lei de formação, para vocês calcularem o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. E nós vamos fazer isso, tá bom? Na aula de hoje ainda. E aí, como esses dois limites não são iguais, gente, os limites não são iguais, o à esquerda deu 1, o à direita deu 3. Se os dois limites não são iguais naquele ponto, o limite também não existe, tá? E para saber mais dessas informações aí, calculando o limite em funções por partes, basta assistir esse vídeo aqui que vai explicar com mais detalhes aí, vai tirar talvez algumas dúvidas de vocês, tá? Então, esse aqui foi a segunda parte, né? O segundo exemplo. Temos o último exemplo aqui, um exemplo que até que enfim vai dar certo o limite, né? Porque esses dois exemplos que nós vimos, ele não deu certo, né? O limite no ponto procurado era o ponto onde tinha saltos, né? Esses limites não existem. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Professor, toda vez que tiver um salto dessa forma aqui, os limites não vão existir naquele ponto? É isso aí. Se existe um salto deste jeito aqui, tá? Desta forma, um salto entre pontos da função, o limite não vai existir. Porque na hora que eu chegar à esquerda daquele ponto onde houve o salto, e eu chegar à direita do ponto onde houve o salto, os valores são diferentes. Então, toda vez que tiver um salto, naquele ponto onde teve o salto, não tem o limite. Isso quando existe saltos, tá? Aonde a função não volta ao normal, tá? Não volta, porque existe saltos aonde a função só dá salto naquele ponto. A função dá o salto naquele ponto e depois volta ao normal. A gente também vai ver um exemplo desse, tá? Dos nossos exercícios de hoje. Um salto momentâneo, tá? Um salto assim, só no ponto. Imagina você tendo uma função aonde tem um salto só no ponto e depois volta ao normal. Como eu disse, né? No ponto a gente não tá nem aí o que acontece. Se acontecer um salto só no ponto e depois a função voltou ao normal, o limite vai existir. Mas isso aí é um caso para os nossos próximos exemplos, tá bom? Então vamos agora aceitar que nós já entendemos o básico sobre a existência ou não do limite em um dado ponto. Então, às vezes o limite existe em um dado ponto, tá? Às vezes ela não existe em um dado ponto. É assim que funciona. Você vai ter que analisar os limites laterais à esquerda e à direita naquele ponto. Quando existem saltos, tome cuidado naqueles pontos onde existem os saltos, porque pode o limite não existir. Aonde não existe salto, alguém poderia me responder a seguinte pergunta? Aonde não existe saltos, o limite existe sempre ou não? Para todas as funções aonde não tem saltos, o limite existe sim. Então, né, o que nós chamamos de funções contínuas. Se a função é contínua, se a função não tem saltos, aí a regra é essa, Ricardo. Se a função não tem saltos, toda vez que eu olhar em um dado ponto, o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita vai fazer com que as imagens deles sejam próximos, porque a função não deu salto, Ricardo. Então, observe em qualquer um desses pontos aqui, por exemplo, dessa função aqui que não tem saltos. Essa função, ela modifica. Observe que, pelo menos aqui nessa parte, ó,
Veja que qualquer ponto que você pegar nessa parte, para qualquer valor que você pegar aqui, tá? Entre, por exemplo, menos 1 e 1, você vai pegar que qualquer limite lateral à esquerda e à direita de qualquer ponto, a função vai assumindo imagens bem próximas e vai convergir para os mesmos valores. Não tem salto. Então, o limite só não existe quando existe saltos. Essa aí é uma regrinha, né? É uma anotação que vocês podem fazer já aí. Toda vez que a função for contínua, existe sim o limite em um dado ponto. Então, vamos aí prosseguir, tá? Essa aí era uma coisa que eu precisava dizer para vocês, tá? Então, nós temos agora aqui a função, né? Que agora ela é dividida por partes e ela tem 3 partes, tá? Em vez dela ter 2 partes igual a outra, ela tem 3 partes. E ela faz uma coisa interessante, ó, interessante. Lembra que eu falei para vocês que a função, ela pode, né, não ter o limite quando ela dá saltos. Ela, de um determinado lado, ela é um formato, e depois ela ganha outro formato depois daquele ponto. Não é o que acontece aqui, tá? Ela ganha outro formato, mas assim, existe um salto. Não é o que acontece aqui. Aqui, ó, veja que a função ela é uma parábola, ó. Ela é uma parábola, bonitinha, bonitinha. Para quando o x chega próximo de 2, ela ainda é uma parábola à esquerda. Quando o x é igual a 2, sabe o que acontece com essa função? Essa função ela assume automaticamente y igual a 1. É assim que ela acontece. Ó, ela vem, bem próximo de 2, e aí na hora que ela chega no 2, ela cai. Ela cai aqui para o 1, tá? Para y igual a 1. E depois, já no primeiro momento, ela volta de novo lá para cima. Mas aí ela volta com outra lei de formação. A lei de formação muda. Mas observe que ela voltou para o mesmo ponto que ela estava à esquerda de 2. Tá? Então, aqui a gente vai calcular um limite aonde somente em um dado ponto, a função teve um salto. A função teve um salto e depois daquele ponto ela voltou para o mesmo patamar, voltou para a mesma imagem onde ela estava. Então a gente vai calcular esse limite e verificar se o limite existe ou não, tá? Então, só para atiçar a curiosidade de vocês aqui, tá? Eu não abaixei aqui o resultado, mas vocês já podem, né, ter a ideia, né? Eu vou fazer a pergunta, né? E aí, quem quiser responder de forma mais completa, né? O limite de quando x tende a 2 nesta função, que é dividida por partes, existe? O limite vai dar quanto para quando x tende a 2? Mas ninguém ficou com a curiosidade. Ué, e esse ponto aqui embaixo? Porque quando x é 2, qual que é o valor da função? Então, gente, o problema acontece só quando x é igual a 2. Porque os limites chegando à esquerda de 2 vai usar essa função aqui x². Então, vamos aqui calcular, já que vocês estão fera, né? Então, aqui, ó, calculando o limite de quando x tende a 2 pela esquerda, como essa função é a função definida por partes, você vai ter que olhar. Tá, a esquerda de 2 significa que é valores menores que 2. Você vai olhar, tá, qual que é a função que eu vou utilizar? X². Isso eu colocando uma suposição que eu não estou olhando no gráfico, tá? Então, no lugar onde é f de x, vou colocar x². Basta agora eu fazer a aplicação direta do limite. No lugar do x, coloco 2, que é o valor onde eu calculo o limite, fica 2² igual a 4. Então, observe que esse símbolo aqui, esse menuzinho, ele só serve para dizer qual é a função que eu devo escolher, tá? Quando é somente uma função, você vai usar só aquela função. Quando tem duas funções e naquele ponto existe separações de funções, existem funções por partes naquele ponto, você vai mudar. Para quando não existe, você não muda também, tá? Acho que eu falei demais, mas beleza. Agora, vamos calcular o limite à direita, tá? À direita de 2, na função f de x. Então, se é à direita de 2, quer dizer que a função o x é maior que 2. Então, se é maior que 2, a função agora é essa reta aqui, menos x mais 6. Então, no lugar do f de x, você vai colocar menos x mais 6. Quando x tende a 2, basta no lugar do x você colocar no 2. Vai ficar
Menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 foi 4, tá? Então, gente, o limite lateral à esquerda deu 4. O limite lateral à direita também deu 4. Professor, mas no ponto onde x é igual a 2, a função é 1. Não importa, gente. Não importa, não importa, não importa. Isso aqui é algo que confunde, tá? Alguns alunos confundem, tá? Algumas explicações, às vezes, no lugar, no ponto específico, o valor da função. Então, assim, você deve, não precisa nem olhar. Olhar os valores de x igual a 2, nem precisava. Observe que na função anterior ele nem deu, ó. Ele nem deu para quando x é igual a 1. É irrelevante. Ele só deu os valores maiores e menores que 1. Aqui, ele até deu o valor, mas na prática não mudou em nada. Então, toda vez que eu calcular, pedir para você qual o valor de x tendendo a um dado ponto, nesse caso é x tendendo a 2, o que você não deve olhar é os valores de quando x é igual a 2. Isso aí é irrelevante. Olhe os valores bem próximos de 2 à esquerda, que são os valores menores, e os valores maiores do que 2, são os valores à direita de 2. É isso que vocês devem fazer. E aí a gente calculou o limite. Exatamente isso. E o limite está preocupado só com os próximos, tá? Então, o limite existe. E o limite é igual a 4. Essa é a resposta. Quando x é igual a 2, o valor é 1, mas esse aí não entra na conta. Isso aí é irrelevante, entendeu? Então, gente, só para finalizar aqui essa parte, essa explicação aqui básica, né? O limite aqui existe. Limite lateral à esquerda é igual a 4. Limite lateral à direita é igual a 4. Para quando x é igual a 2, é igual a uma função, mas isso aí não me importa, tá, gente? Então, essa é a parte teórica, tá? A parte teórica de existência de limite. O limite em um dado ponto somente existe se seus limites laterais forem iguais. Se os seus limites laterais existirem e forem iguais, o limite naquele ponto também existe. Observe que a função nem precisa existir no ponto ou nem precisa dar um valor no ponto, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer juntos aqui, tá, gente? Não se preocupa, não. Ó, preencha os campos e vamos dar um palpite sobre a existência do limite nas funções abaixo. São duas funções, tá? Que eu vou... Tá, tem essa aqui e a próxima. Então, veja essa função aqui. E aí, com a ajuda de vocês, né? Nós vamos no lugar do x. Eu vou colocar esse valor aqui. Observe que não dá para a gente aplicar direto o limite. Lembra que eu falei para vocês que tem funções que não dá para a gente aplicar o limite? Se eu chegar com um 1 e colocar um 1 bem aqui, gente, ó, no denominador, o que vai dar? 1 ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês. Vai dar 0. O denominador nunca pode dar 0. Então, gente, na matemática, tá, no cálculo do limite, existem formas de contornar isso, mas eu não vou abordar esse semestre, tá? Não é o nosso foco. Então, em alguns limites não dá para a gente chegar e aplicar o limite direto. Igual a gente fez agora e ficou muito bacana, né? A gente já aplicou o limite, já ficou sabendo. Aqui, não tem como. Não tem como a gente calcular o limite à esquerda nem à direita de 1 daquela forma por substituição direta. O que a gente pode fazer? Dar um palpite legal. Então, a gente vai calcular. Aí, não posso colocar o 1 aqui, né? Não posso. Ah, mas eu posso colocar o 0,998. No lugar do x, vocês colocam 0,998. No lugar do x, vocês colocam 0,999 e assim sucessivamente. Aí a gente vai ter os valores aqui que vai assumir na função, no gráfico, né? E aí, baseado nesses valores, aqui, né? Observe que aqui é a esquerda de 1 e aqui são os valores à direita de 1, tá? Aqui tá chegando, a direita de 1 tá chegando próximo de 1 pela direita. E aqui está chegando próximo de 1 pela esquerda. Baseado nesses dois valores, tá? Porque o importante é isso aqui, ó. Esses dois valores aqui que vão me dizer para onde é que esses números estão indo, né? É claro que vocês vão olhar todos os números, né? Mas você vai tentar identificar para onde é que a função está indo para quando x chega próximo de 1. E a gente vai dar um palpite. Então, essa é a ideia. Deixa eu colocar aqui. X tendendo a 1 pela esquerda, x tendendo a 1 pela direita. Então, vamos começar aí, gente. Vamos começar. Eu estou já aqui à disposição. Quanto dá, gente? Use as suas calculadoras, use o celular, use o que vocês quiserem, hein? Eu quero as respostas, tá?
basta fazer o quê? No lugar do x aqui, vocês colocam 0,998. E aí vocês podem, né, fazer diversos aí. Alguém vai fazendo os para frente, os para trás, e a gente vai preencher aqui o mais rápido possível. Vamos arredondar isso aqui, então, para 1, porque se eu arredondar para essa última casa aqui, ó, vou colocar só 2 casas, só 2. Aqui arredondaria para 1,50. Ah, tá, então 1,50. Então também vai aproximando 2 casas, dá 1,50, né? 1,45, né? Então já tem 2 pessoas que já deram esse aqui, ó. Com a terceira a gente já bate já o martelo. Então ficou 1,50. Então observe que está começando a ser sugestivo aí, o valor aí que tá próximo, né? Mesmo se tiver algum erro e tudo mais, a gente só quer, ó, a gente não está calculando aqui o limite, tá? Exato. A gente quer um palpite, tá? 1,50. Então, observe que 1,50 está aparecendo com muita frequência, né, gente? E aí, né, o que pode estar acontecendo é esses valores aqui, ó, o 1 e o 1,01, talvez ter acontecido algum erro, né? Quem fez eles poderia conferir com a gente. Tá dando muito valor. Não se preocupe não, tá, gente? Eu tô colocando os valores aqui porque a ideia é só dar palpite, tá? Se fosse para calcular exato, a gente ia calcular exatinho, tá? Então, a ideia é exatamente essa, né? É ver um valor que converge. Na hora que você usa aí 2 casas decimais, você já consegue ter um parâmetro muito bom de chute, tá? Então, vamos ficar aqui só mais, agora é 22, só mais 3 minutinhos aí para finalizar essa conta e a gente vai dar o nosso palpite. Fala assim, olha, o nosso melhor palpite, né, com a ajuda de vocês, nosso melhor palpite seria esse aqui. Vocês entenderam a ideia? Quando eu pedi palpite, tá? Se fosse para calcular o limite exato, existe a forma de calcular o limite exato, tá? Então, gente, né, para tirar essa dúvida, né, mortal que vocês estão tendo aí, né, eu vou apelar, né, que eu sou meio preguiçoso fazer conta, confesso para vocês. Mas aí eu sou obrigado a aprender outras coisas, né? Vamos lá no GeoGebra, vai facilitar a nossa vida. Mas quando eu pedir para calcular a forma tabular, vocês vão calcular, tá? Então, esse aqui é o gráfico bonitinho dessa função. A gente queria valores próximos de quem? Aqui eu estou dando para vocês olhar no gráfico. Perto de 1, tá vendo aqui, ó? Ó, próximo de 1, aí eu vou olhar, próximo de 1, a função é aqui, ó. E aí, olhando o gráfico, 1,50. Olha que bacana, rapaz. Então, agora deixa eu ver aqui para... Qual o valor mesmo que você estava procurando? É 1 ponto. Vou colocar bastante 0 e 1. Então, bacana, gente. Isso aqui é uma calculadora, né? Uma calculadora. É a mesma coisa que vocês fazem. Como eu disse, né? Eu não sou muito bom nessas coisas aí, no usar a calculadora do Excel, de usar a calculadora não sei o quê. Eu uso o GeoGebra, mas é a mesma coisa, tá? O que eu quero trazer para vocês? Vocês, de alguma forma, com o uso da calculadora, vocês podem, né, ou com a uso de um software aí para ajudar, né? Vocês podem, né, colocar os valores aqui e estimar e dar um palpite, né? Então, aqui, olha o nosso palpite, gente. Aí você vai falar, ah, professor, mas você viu com o gráfico lá, você viu que tá tudo certinho. Tava, gente, mas se a gente fosse basear só nos palpites aqui, ó, olha quantos valores deram 1,50. Olha quantos valores deram 1,50. Não seria bem óbvio a gente for chutar para 1,50? Agora, a gente tem lá as nossas funções definidas por partes, tá? Só para responder, por partes também dá para fazer pelo GeoGebra, tá? Mas vamos fazer aqui do jeito mais fácil até fazer o GeoGebra, esse aqui dá mais trabalho. Fazer sem o GeoGebra é bem mais tranquilo. Agora eu não tenho o gráfico, tá? Então aqui eu quero só trazer para vocês aqui, eu não tenho o gráfico. E aí o próximo, lembra que depois a gente tem alguns exercícios com gráfico, tá? Então não se preocupe, tá? A gente tem exercício com gráfico e sem gráfico. Vamos aí fazer esse exercício bacaninho aqui, ó. Eu quero calcular o limite de quando x tende a 2 na função f de x, onde a f de x ela tem uma divisão por partes. Se x for diferente de 2, tanto é menor que 2 ou maior que 2, a função vale 4 menos x. Se a função for igual a 2, a função vale 0. Então, ele pede qual é o limite de quando x tende a 2 pela esquerda. Vamos aí calcular, né? Porque a gente quer calcular o limite de quando x tende a 2. Primeiro tem que calcular o limite de quando x tende a 2 pela esquerda. Vamos começar a calcular aqui. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é qual é a função que eu utilizo aqui
para quando eu estiver calculando o limite de quando x tende a 2 pela esquerda. 4 menos x. Exatamente. Por quê? Porque quando x é menor que 2, o x é diferente de 2. Então, ele é menor que 2. Então, eu vou usar 4 menos x. Veja que eu posso fazer a aplicação direta do limite, porque não tem aquele probleminha do divisor ser igual a zero, não tem nada, nenhum probleminha aqui. Então, faz a aplicação direta do limite. No lugar do x, você coloca o 2. Qual é um erro aqui, gente? Ó, eu já vi gente errando, não comete esse erro. Só porque tem o 2 e esse tem um menuzinho aqui, muitas pessoas já, talvez sei lá, ficou desatentada na hora, colocou aqui, né, menos 2. Ficou assim, ó. E aí a pessoa ia calcular o limite e ia dar 6. Então, esse símbolo aqui de menos, gente, esse símbolo de menos que está aqui, ele não consigo filtrar só nele, consegui agora, ele só diz respeito, deixa eu aumentar aqui, ó. Ele só diz respeito ao lugar aonde eu estou olhando. Nesse caso aqui, eu estou olhando os valores menores que 2. Não tem menos 2 aí na parada, tá? Então, tome cuidado com isso. 4 menos 2, 2. Então, o limite aqui foi 2, tá? Então, o limite dessa função aqui foi 2. Agora, limite de quando x tende a 2 pela direita, gente. Qual é a função que eu utilizo aqui? 4 menos x. Então, a pegadinha dessa nossa continha aqui seria exatamente essa, ó. Você vai usar a mesma função, porque o único lugar onde a função não é 4 menos 2, 4 menos x, é quando x é igual a 2. Mas como é que eu quero calcular o limite de quando x tende a 2? No ponto onde x é igual a 2 é irrelevante. Então, você vai olhar sempre a mesma função. Então, aqui é claro que o valor do limite seria exatamente o mesmo, tá? Então, observe que o limite foi exatamente o mesmo. Limite à direita foi igual a 2, o limite à esquerda foi igual a 2. Então, o limite dessa função de quando x tende a 2, nessa função f de x, ele existe, né? Ele existe, olha que bacana, né? E é igual a 2. Então, era só isso aí que nós precisávamos responder aqui nessa primeira questão. Ok, então voltamos aqui para a ideia dos gráficos, tá, gente? A ideia dos gráficos também tem questões, né, até da primeira atividade que tinha, da primeira parte que tinha envolvendo gráficos, tá? E aí eu quero saber de vocês, né, se o limite existe em esse dado ponto. É questões, assim, rápidas de analisar. Vamos olhar primeiro essa questão aqui à esquerda, tá? Eu quero calcular o limite de quando x tende a 3 nessa função f de x. Quero verificar se existe ou não existe, tá? Essa do lado esquerdo, essa função aqui do lado esquerdo, ela deu só o gráfico, tá? Para quem estava com dúvida de como seria onde eu desse só o gráfico, não desse a função. Agora eu dei a função, não dei o gráfico. Agora eu vou dar só o gráfico, não vou dar a função. A lei de formação, né? Então aqui não tem como você calcular o limite de forma analítica, colocando os valores. Você vai ter que analisar no gráfico. Para quando x tende a 3, eu quero calcular esse limite aí. Quero verificar se esse limite existe ou não. Então, gente, primeira coisa que vocês devem me responder, olhando aqui essa função para quando x tende a 3, tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu vou olhar o x tendendo a 3, tá? 3 cada barrinha dessa aqui é 1, tá? Então, 1, 2, 3. Bem aqui, tá, gente? Para quando x tende a 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, qual é o valor que está sendo assumido aí por esses limites laterais, a direita e a esquerda? O 1, né? Observe que quando x tende a 3 pela direita, valores bem próximos aqui de 3, o valor está assumindo próximo de 1, y igual a 1. A mesma coisa acontece para quando x tende a 3 pela esquerda, os valores estão assumindo próximo de 1. E aqui entra naquela etapa lá de função contínua. Se a função não tem salto, os limites vão ir para o mesmo lugar. Então, gente, aqui, ó, o limite sim existe, tá? O limite existe. E é igual a 1. E agora essa segunda parte aqui, ó, que é um pouquinho mais difícil, né? Mas assim, só um pouquinho. Quando x tende a menos 2, ele quer saber se o limite existe ou não existe. Veja, né, menos 1, menos 2.
próximo de menos 2 pela esquerda e pela direita. Esses limites laterais, eles dão quantos? 2, gente. Eles dão 2. Observe que eles não dão 3, né? Alguns errariam e falariam, ó, dá 3, porque a função é igual a 3. Porque esse bolinha aberta significa que a função não assumiu aquele valor naquele lugar. Ela assumiu valores aqui em cima, ó. Ela deu um salto. Mas só que foi um salto só no ponto onde eu estou analisando o limite. Isso aí não atrapalha em nada o cálculo do limite. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda é 2. Então, novamente, o limite existe. E é igual. A prova podia ser toda assim, professor. Vai ser, Pois cara. eu ia falar, aquele